completamente um episódio muito macabro e sombrio da desconstrução completa do personagem. Mas algum dia a gente conversa melhor sobre esse episódio. E bom, esse dia chegou. Clarence Otimista sempre foi um desenho muito pra cima, né, muito fofo, né, muito infantil, né, sempre demonstrando bastante como as crianças daquele local viviam e aproveitavam da infância delas. Porém, entre tantos episódios, existia um que se destacava, um que estranhamente o Clarence não tava tão otimista quanto ele sempre foi. E a gente vai conversar um pouquinho sobre esse episódio hoje. O episódio começa com um comercial um tanto bizarro. A propaganda apresenta para as crianças um brinquedo com o intuito de ser seu amiguinho. O Clarence então mostra isso para sua sala e logo ao comercial se encerrar, mostra para os colegas que ele pegou um amiguinho para ele. O Clarence parece um tanto apegado até demais a esse boneco. Ele fica querendo mostrar para todo mundo da sala durante o intervalo, mas as crianças claramente ficam incomodadas com aquela situação porque aquele boneco é completamente esquisito e todo arrebentado. Então as crianças começam a evitar o Clarencio, porém é mais por conta do boneco mesmo, porque o Clarencio tá muito esquisito com aquele boneco. Quando ele vai tentar interagir e mostrar o boneco para um dos colegas, ele acaba fazendo a criança tropeçar e cair assustada, o que deixa o Clarencio de castigo por 5 minutos. 5 minutos que na cabeça do garoto pareceram muito mais do que isso. Quando ele finalmente é liberado e poderia finalmente brincar com seu amiguinho no intervalo, o intervalo acaba se encerrando, e aquilo chateia o garoto. Na aula seguinte, o Clarence parece completamente hipnotizado e preso ao que aconteceu. Ele nem sequer pensa em brincar com os amigos ou brincar com a massa que eles estavam mexendo. O Jeff e o Sumo tentam entender o garoto, mas o Clarence só os ignora, deixando os garotos ainda mais preocupados, porque o Clarence não é de ser assim. O Clarence sempre impulsionou os dois. Ele sempre foi o companheiro, ele sempre foi o otimista do grupo. Em caso, o Clarence remoe tudo o que aconteceu e parece estar refazendo a cena, porém de um modo mais agressivo, talvez o que passava dentro dele naquele momento. O Clarence se aproxima do amiguinho e fala que só queria que os amigos dele brincassem com ele. Naquele momento, o Clarence não tá falando sobre o amiguinho, e sim sobre ele mesmo. Mesmo que ele não percebesse isso, era algo que no fundo ele quisesse dizer. Perder o intervalo fez o garoto praticamente perder o momento mais especial pra ele naquele momento, afinal ele podia ter um momento com os amigos e não ter que ficar estudando sentado numa cadeira. Por mais que o amiguinho estivesse lá, não era a mesma coisa, ele queria que seus amigos também se divertissem com o amiguinho. Por conta desse momento impulsivo e enquanto ele tá tentando demonstrar o que ele sente, ele acaba rasgando o bracinho do amiguinho, o que deixa o Clarence chateado, porque ele sente que machucou uma coisa especial pra ele. Naquele momento, o garoto, sem opção, decide vagar pra uma floresta pra tentar enterrar o boneco e fingir que nada disso aconteceu. Afundando o amiguinho, ele afundou algo a mais junto: o otimismo dele. O garoto se viu afogado dentro daquela lama. Ele se via no amiguinho, querendo ou não. E ao enterrar isso, ele deixou uma parte inteira dele pra trás, deixando apenas o ferimento, o braço arrancado, o que torna o Clarencio uma casca de mágoa. No carro, a mãe dele tenta conversar e fazer uma piada tentando alegrar o garoto, mas o Clarencio apenas não esboça nada. Ele tá com uma cara emburrada e fica por isso. Quando eu assisti esse episódio, quando eu menor, eu fiquei muito triste. Essa cena, ela me bateu muito por algum motivo. A mãe do Clarence, ela tenta entender o garoto e tenta deixar ele feliz, mas ela percebe que tem algo errado, mas prefere deixar quieto. Nisso, a gente tem vários trechos do Clarence na escola e ele tá completamente estranho. Ele não é o mesmo Clarence de antes. Ele não é mais um Clarence de ontem. O garoto simplesmente não esboçava mais nada. Apenas parecia uma casca que tava lá e nada mais. A semana vai passando e o Clarence continua igual, dessa mesma forma, sem nada. Ele só parece estar se afundando a cada dia mais e ao ponto de dormir fora de casa. O garoto claramente não tá num estado mental muito normal pro Clarence. Ele tava realmente triste com alguma coisa. Só que ninguém conseguia entender. Afinal, como a pessoa mais otimista da cidade poderia ficar tão sombrio de repente? E então, o Clarence aparece no dia seguinte com um visual completamente alternativo, bem diferente do comum. Não há cores, apenas preto. Nesse dia, o Clarence otimista desapareceu. O garoto passou a ir na detenção diversas vezes, coisas que não são habituais do Clarence. Ele simplesmente mudou de uma forma que ninguém consegue explicar. Até mesmo a professora que manda o garoto pra detenção fica incrédula. Por que isso aconteceu? Como isso aconteceu?
O que fez o Clarencio ficar tão diferente de repente? E é nisso que nós chegamos ao diálogo com o Benson. O Benson, que, né, é nosso rivalzinho do desenho, ele acaba se questionando também, ficando confuso, até porque o Clarencio tem ficado muito ali. O Benson diz daquele jeitão dele, o quanto o Clarencio ficou maneiro de repente, e pergunta o que aconteceu pra ele ficar assim dessa forma. O Clarencio apenas ignora ele e continua escrevendo. Coincidentemente, o garoto tá escrevendo sem parar a palavra amiguinho no papel. Bom, como eu disse, o Clarencio tava diferente e talvez dependendo demais daquele boneco, ao ponto que ele chegou numa roda de colegas vestido de amiguinho. O garoto insiste para que o Jeff segure na mão do amiguinho, mas o Jeff não quer, ele tá assustado, ele não quer fazer aquilo, é estranho, aquilo é completamente esquisito. Mas o Clarencio não percebe, ele tá agindo de uma forma que ele só quer um amigo, ele só quer alguém. Ele só quer que alguém tire ele daquela escuridão. Ele só quer brincar com alguém. Naquele instante, a professora chega e percebe a situação. Clancy diz que se ela usar aquele apito, ela vai se arrepender muito. O garoto acaba irritando a professora, que ao mesmo tempo que tá bravo, ela parece preocupada. Nesse instante, o Benson chega por trás e abaixa as calças do Clarencio, fazendo ele passar uma vergonha na frente de todo mundo. O que irrita o garoto, que já tava agindo por impulsividade, aquilo só pior e comendo na cabeça dele, e pela primeira vez o Clarencio soca alguém, o que deixa todo mundo assustado. Mas por ser o Benson, as pessoas batem palmas, e em seguida ele bate nas pessoas que bateram palma, porque ele não gosta de violência. O Clarencio acaba ficando num quarto vazio para esfriar a cabeça. O garoto acaba sendo levado pro castigo especial, entre muitas aspas, e nesse momento a gente vê que é a professora Becker que tá lá e não o diretor. A professora diz que o Clarencio tem passado por momentos difíceis, né, aparentemente, pois ele tem ido demais pra secretaria e pra detenção. E isso não é normal, isso acaba chamando a atenção de todo mundo. O Clarencio diz que de fato ele acabou tendo alguns problemas, e a professora diz que ele de fato tem um castigo especial, mas antes ela quer entregar algo pra ele. A professora puxa o amiguinho, e aquilo emociona o Clarencio. Ele realmente sentia falta do boneco. Ao receber o amiguinho nos seus braços, o garoto sentiu que uma parte dele tinha voltado. Ironicamente, de fato voltou. O Clarencio sorriu, depois de tanto tempo naquela imensidão de escuridão. Ele conseguiu esboçar um sorriso e voltar com o otimismo que ele não tinha há um tempo. A professora disse que o castigo especial, na verdade, é apenas um intervalo pro Clarencio, pra ele justamente ganhar o tempo que perdeu e poder se divertir com o amiguinho. No fim, o Clarencio consegue viver livremente, e assim como o homem que teve tudo que quis, viveu feliz para sempre. A lição desse episódio não vai bater muito nas pessoas mais adultas, né? Porém, acho que pras crianças é um episódio muito significativo. Tá tudo bem você ter um brinquedo e você ser amigo desse brinquedo. Isso também cabe a amigos imaginários. Tá tudo bem, você pode ter, assim como se você também for um adulto e tiver um brinquedo que você considera um amigo, tá tudo bem, sabe? O importante é você ser feliz, o importante é você estar bem com o que você faz. Acho que toda essa criação na mente do Clarencio de justamente ter um culpado e a culpa ser do boneco foi por conta da volta dele, né? Que todo mundo tinha medo do boneco. E aquilo fez o Clarencio crer que tudo que aconteceu em volta dele foi culpa do boneco. Mas quando no fim não tinha nada a ver. Ele não deveria se importar com isso e apenas ligar para o que ele queria, que era se divertir com o amiguinho. Mas bom, pessoal, esse vídeo começa uma nova fase aqui no canal, que vão ser 3 vídeos por semana agora. Isso mesmo, você pode achar que eu enlouqueci, mas não, vai ser realmente 3 por semana. Terça, quinta e sábado vamos ter vídeo aqui e vocês vão poder acompanhar tudo bonitinho aqui. Agora, a Hakuang ficou maluca, gente. A Hakuang enlouqueceu. Bom, mas brincadeiras à parte, se você assistiu o vídeo até aqui e quiser deixar um comentário, um like ou se inscrever no canal caso não for inscrito ainda, isso ajuda demais, por mais que não pareça. Agora eu vou indo nessa. Eu espero você aqui na quinta-feira com mais um vídeo e a gente se vê, pessoal. Enfim, tchau!